Esse aqui? Ah, legal. Gosto desse aqui, gente. Bom dia. Bom estar aqui ocupando esse espaço, cada vez ocupando mais esse espaço, se é que vocês me entendem. Porque todo mundo me encontrou, né? As pessoas que me encontraram falaram: nossa, de repente essa barriga cresceu. E parece que ela dobra a cada dia. É assim que eu me sinto. Mas é bom ocupar esse lugar e é bom trazer o Francisco a esse lugar já numa lógica de profecia, de que ele vai ocupar esses espaços, né, da igreja. É assim que eu desejo, é assim, acho que o meu esposo também. Já vou colocar o cronômetro aqui, gente, para a gente ser obediente ao horário. O nosso tema de hoje é um tema, não sei se vai pôr ali, mas é um trecho de um versículo que fica lá no livro de Esther, capítulo 4, e ele diz: quem sabe se para um tempo como este chegaste ao reino. E a proposta hoje é a gente refletir sobre um tema que é um dos temas assim mais caros à história do cristianismo, né? A história da cristandade, que é santidade. E tem muitas perguntas quando a gente pensa esse tema, né? Nós somos santos, nascemos santos, nos tornamos santos, nunca seremos santos só no pós-morte, no céu, né? São perguntas que permeiam a nossa mente quando a gente pensa esse tema. E há muitas respostas, e essas respostas elas dependem muito do contexto eclesiástico e religioso que você está inserido. E a gente pensa assim, vamos tentar pensar num consenso. Então, acho que a gente pode pensar que um consenso em relação ao tema santidade é que o termo significa separação, né? Então, no horizonte bíblico ali, o termo que significa ser separado. Ser santo é ser separado. Mas também é bem verdade que, ao longo dos séculos, né, esse termo separado, ele ganhou um contorno bem específico e um viés assim um pouco moralista e talvez reduzido a isso. E eu acho que acaba se reduzindo um pouco, não sei se, acho que todo mundo aqui já percebeu, né? Eu gosto muito de falar a respeito de mulheres, gosto muito de trazer narrativas, eu gosto muito de contar histórias. Eu minha cadeira é história, embora que eu não atuo hoje em história, né? Mas eu adoro contar histórias e acho que as histórias bíblicas elas têm uma potência muito grande. Então, a gente vai contar hoje um pouco da história de Esther, para a gente falar sobre esse tema. Mas é interessante que, quando essa lógica de separação ela ganha esse contorno moralista, ela afeta mais as mulheres do que os homens, de certa forma, porque acaba estando muito ligado à vestimenta, e a vestimenta da mulher, né? A questão da sexualidade da mulher, do corpo feminino. Então, afeta também aos homens, mas, de certa forma, a gente acaba sendo mais envolvida em relação a essa questão moral, né? Quando a gente pensa a santidade nesse viés de separação e nesse viés de separação com esse reducionismo moralista. Então, eu acho que isso a gente acaba perdendo a dimensão que eu acho assim, mais profunda, mais criativa, mais libertadora do que é santidade no contexto bíblico. E eu acho que isso a gente tem uma grande perda, porque a gente privilegia uma aparência externa e acaba deixando de lado, né, individual, pensar o externo, né? Mas também de uma perspectiva individual, deixando o coletivo. A gente também produz uma lógica de vigilância e até uma certa neurose de tentar entender quem é mais santo, o quanto que, né, o tamanho da roupa determina a quantidade de santidade que há naquela pessoa. E a gente acaba gerando também uma lógica de vigilância e de exclusão, ao invés de uma lógica de solidariedade, de cuidado uns com os outros. A gente também acaba criando uma lógica de uma pureza assim, elitista,
de pensar que eu sou melhor do que o outro, porque eu me comporto de forma mais santa. Então, quando a gente traz a lógica de santidade para esse lugar moralista, que tem muita relação com comportamento, a gente acaba perdendo um viés que é mais profundo, assim, sabe? E eu gostaria muito que a gente conseguisse hoje pensar numa perspectiva mais profunda. E aí, eu queria... até eu vou ler o que a gente vai pensar hoje a respeito de santidade, tentando fugir um pouco desse reducionismo. Deixa eu abrir aqui, gente. Tentando fugir um pouco desse reducionismo, eu vou compartilhar com vocês qual a perspectiva que a gente vai usar hoje. E, obviamente, eu não estou me propondo a dar conta, né? E que bom que hoje eles estabeleceram vários temas para serem tratados, e vai ser tratado na parte da manhã. À noite também o Léo vai trazer novamente uma outra perspectiva, provavelmente diferente da que eu vou trazer, e glória a Deus por isso. Né? E como é bom a gente saber que há várias perspectivas que a gente pode pensar. Mas eu queria dizer para vocês já de cara como que a gente vai pensar hoje a partir dessa reflexão que eu estou propondo. Então, a perspectiva é a seguinte, são vários itens. Né? Somos santos, e como santos, queremos dizer separados. Ok. Mas como separados, não queremos dizer no alto da montanha ou melhor do que os demais, mas sim como pessoas dotadas em Jesus, na vida de Jesus, que nos inspira, nos ensina de uma potencialidade para abençoar aqueles que nos cercam, ser luz para as nações, refletir o amor de Deus a cada esquina, tocando a vida das pessoas de forma gentil, transformadora, como Jesus fez com Verônica, a mulher do fluxo de sangue, como Jesus fez com a mulher samaritana. E aí, para ninguém dizer que eu não vou dar exemplo de homens, como Jesus fez com os leprosos. Então, é uma separação, sim, mas orientada para um propósito salvador. Então, essa é a perspectiva que a gente vai trabalhar, e a gente vai trabalhar a partir dessa narrativa da história de Esther, que está narrada no livro de Esther, ali na Bíblia. O livro de Esther, ele traz muitas ironias, muitas reviravoltas, é história de novela mesmo, a Globo está perdendo. Vamos ver se eles encontram já aí a história de Esther. A gente vai dar um foco específico na história de Esther, de quando ela se torna rainha e os seus desdobramentos, mas a história não é só isso, a história é maior do que isso. E aí a gente vai dar um passinho atrás e a gente vai trabalhar do capítulo 1 ao capítulo 4, mas não fiquem assustados, porque a gente não vai ler todos os capítulos, mas eu vou contar um pouco a história para que a gente possa se lembrar, aqueles que já conhecem, e quem não conhece possa conhecer, e a partir disso a gente possa refletir junto sobre santidade. Então, a história, ela começa contando que havia um rei, e aí a história conta lá no capítulo 1, bem no comecinho, ela começa trazendo a narrativa sobre 3 banquetes. Então, havia um rei, esse rei tinha uma rainha, que não era Esther ainda, o nome dessa rainha era Vasti. E aí o rei dá um grande banquete e chama muitas pessoas dos arredores para ver a sua riqueza, a sua glória, o que era muito habitual num contexto de reino naquele tempo. Mas também, depois que terminou esse primeiro banquete, ele dá um segundo banquete, porque no primeiro banquete ele chama os poderosos, né, das províncias ao redor. No segundo banquete, acho que ele gostou da ideia de se mostrar e de que as pessoas reconhecessem a sua glória, e aí ele vai e convida geral, convida todo mundo, desde as pessoas importantes até as menos importantes, os mais simples do reino, para poder
vivenciar o contexto do banquete ali. Então, é um primeiro banquete com todo mundo, um outro banquete com as pessoas mais próximas, inclusive os menos importantes. E, ao mesmo tempo que acontece esse segundo banquete, a rainha Vasti também realiza um banquete exclusivo para mulheres lá dentro do palácio. Então, nós temos 3 banquetes. E aí, rolando esse banquete, o rei já estava um pouco embriagado, é o que o texto diz, que o rei já estava um pouco embriagado. E aí ele faz o seguinte, ele fala assim, vai lá no palácio e chama Vasti, porque eu quero exibi-la para os meus convidados. E aí o rei já estava exibindo todo o seu poder, né, dando ali comida e, né, bastante luxo para as pessoas verem a sua glória, mas ele também quer exibir a Vasti, que era a sua rainha, como um troféu, né, numa perspectiva assim de também mostrar poder através da beleza de Vasti. E aí o funcionário do rei vai lá e fala com Vasti, fala, olha, o rei está te chamando. Mas aí Vasti, ela fala assim, mas eu não vou não. Diz para ele que eu não vou. Não estou confortável. De alguma forma, ela se sentiu no direito de dizer, não, não vou. Isso está narrado lá no capítulo 1 do livro de Esther. E aí o rei fica furioso, né? Não era comum as pessoas, de um modo geral, se posicionarem contrária a uma ordem do rei, especialmente a sua rainha. E aí, uma outra coisa que também era habitual é que, quando acontecia alguma coisa em relação ao reino, o rei tinha conselheiros, ele tinha pessoas ao seu redor que ele reunia para ouvir e tomar decisão. E assim ele faz. Ele fica muito insatisfeito e fala, vou chamar os sábios, né, as pessoas entendidas, para me dar conselho a respeito do que eu vou fazer, qual resposta eu vou dar a essa insubmissão de Vasti. E aí esse trecho eu quero ler com vocês. A gente vai ler, então, dos versículos 16 ao versículo 22. Não sei se eles vão colocar ali, mas eu estou com o texto aqui e vou dividir com vocês. Versículo 16 diz assim, então Memucã respondeu na presença do rei e dos nobres, a rainha Vasti não ofendeu somente ao rei, mas a todos os nobres e os povos de todas as províncias do rei. Pois a conduta da rainha se tornará conhecida entre todas as mulheres, e assim também elas desprezarão seus maridos e dirão, o rei ordenou que a rainha Vasti fosse à sua presença, mas ela não foi. Hoje mesmo as mulheres persas da nobreza que ficarem sabendo desse comportamento da rainha agirão da mesma forma com todos os nobres, e isso provocará um desrespeito e uma discórdia sem fim. Por isso, se for do agrado do rei, eis o conselho agora, tá, gente? Por isso, se for do agrado do rei, que ele emita um decreto real e seja escrito na lei pérsia e da Média, que não se pode revogar, determinando que Vasti nunca mais compareça à presença do rei. Também dê ao rei a sua posição de rainha a outra mulher que seja melhor do que ela. Assim, quando o decreto real for proclamado, todos no seu imenso domínio, todas as mulheres respeitarão seus maridos, do mais rico ao mais pobre. O rei e seus nobres ficarão satisfeitos com o conselho, de modo que o rei acatou a proposta, ficaram satisfeitos com o seu conselho, de modo que o rei acatou a proposta e assim enviou cartas para todas as partes do reino, a cada província e a cada povo, em sua própria escrita e em sua própria língua, proclamando que cada homem deveria mandar em sua própria casa. Então, Vasti desobedece ao rei, o rei chama os seus conselheiros, pede para que eles falem o que ele vai fazer em resposta à desobediência de Vasti, e o conselho
que é transmitido aqui através de Memucã é que ele emita um decreto real que não possa ser revogado, dizendo que isso não pode acontecer. E, além disso, que ele descarte a rainha como rainha, que ele descarte Vasti desse lugar de rainha, que ele deponha ela desse lugar e coloque outra que seja melhor do que ela nesse lugar. E aí eu quero lembrar para vocês, junto com vocês, pensar nesse contexto. O que esse contexto nos diz? A corte persa, como as cortes, né, desse tempo antigo, era um lugar prioritariamente masculino, né, uma estrutura que o homem tem poder, e a mulher, mesmo como rainha, ela permanece com várias restrições. Então, às vezes, a gente tem a sensação de que, nesse lugar de rainha, a mulher também era poderosa, e sim, havia um certo status de ser rainha, mas ela ainda estava sob a tutela do rei, de um homem, e essa realidade ela vai impactar diretamente a história de Esther. E foi por isso que eu trouxe essa história para a gente poder pensar nesse contexto, né, que é o contexto histórico-social daquele tempo. Tá? E o texto ele é bem claro, né? Ele deixa bem nítido a percepção e os medos que os homens tinham a respeito das mulheres se rebelarem, e o quanto esse domínio ele existia e queria se perpetuar, né? Então, o desejo de perpetuar esse lugar da mulher como alguém que se submete ao homem. E rainha Esther, assim que assumir esse lugar, também vai vivenciar esse contexto. Então, por isso que eu preciso que vocês guardem essa informação da narrativa. E aí a gente entra no capítulo 2. Como vocês viram, o rei acatou o conselho, achou o conselho válido, bom, mandou lá, emitiu o decreto, e foi o decreto, e ele decidiu depor Vasti como rainha, e começa, então, um processo de encontrar uma outra mulher melhor do que Vasti para assumir esse lugar. E aí existem alguns critérios, né? As mulheres, para ocupar esse lugar, precisam ser moças virgens, moças que tenham a beleza muito exuberante, bem destacável. E é interessante porque a gente vive num contexto hoje, né, que os tratamentos estéticos estão super em alta, e eu sou super adepta, tá, gente? Até onde meu dinheiro der. Mas é muito em alta, e a gente fica pensando que isso é coisa do nosso tempo, né? E, com certeza, o desenvolvimento da tecnologia possibilitou que muitas outras coisas fossem desenvolvidas. Mas o texto traz uma realidade que as moças que foram chamadas, foram convocadas, foram trazidas, que se encaixavam nesse critério de moça virgem, moça bonita, passaram por vários tratamentos estéticos, e elas só podiam se apresentar para o rei para que ele pudesse, então, fazer a seleção depois de passar por todos os tratamentos. Então, além dela ser virgem, além dela já ser uma mulher bonita, por natureza, né, dentro dos critérios que eles estabeleciam, ela passava por vários tratamentos de beleza. Isso ressalta muito para nós, né, esse lugar da mulher como um objeto de desejo do homem, do rei, que vai decidir ali o futuro dela. E aí, lá na cidadela de Suzã, havia um homem, no capítulo 2, a partir do versículo 5, vai dizer: havia um homem chamado Mardoqueu, que era da tribo de Benjamim, que fora levado de Jerusalém para o exílio por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Aqui, outro contexto, rapidamente, a gente sabe que as tribos, né, elas passaram pelo período do exílio, a gente teve vários exílios, e a gente teve o exílio babilônico, e agora a gente está no período persa. Então, é um período um pouco depois, mas já está dizendo para nós aqui que Mardoqueu ele está vivendo fora do seu contexto, vamos dizer assim, ele está numa situação mais adversa, porque ele foi levado como cativo
no período do exílio. E assim permaneceu. E Esther, ele era primo de Esther, tem algumas versões que trabalham com a ideia de tio, mas, de fato, a gente pode trabalhar com a ideia de pai, porque ele adota Esther, porque o texto diz que Esther é uma jovem que é órfã, porque ela perde seus pais e ela é adotada por Mardoqueu, e ela havia sido criada por ele, então, e ela era muito atraente e muito bonita, e foi trazida ao palácio junto das outras muitas mulheres que foram selecionadas para serem apresentadas ao rei. Passou lá, então, aquele período dos tratamentos de beleza, e ela agradou muito ao rei, e o texto diz que o rei começa a favorecê-la por ela ter agradado ele. E é muito interessante isso, né? Porque parece que é uma espécie de spa, porque além dela passar por vários tratamentos de beleza, ela recebe várias outras mulheres para cuidar dela, para atender ali aos seus desejos no dia a dia. Esse favorecimento do rei é isso, né? Quando a gente fala que ela foi favorecida, muito nesse sentido, de que ela recebe cuidados especiais, mais especiais do que as outras mulheres que foram levadas, porque ela já agradou o rei de cara, vamos dizer assim. E aí parece uma sensação que a gente fica assim, e eu queria muito que a gente olhasse isso como de uma forma crítica, não pensando assim, eu ia adorar. Um spa, várias pessoas para fazer coisas para mim, mas o que está por trás disso precisa gerar um incômodo na gente, porque o que está por trás disso vai trazer desdobramentos para a vida de Esther, que a gente vai refletir hoje. Porque diz respeito a esse lugar da mulher como objeto que vai ficar ali sendo cuidada para, então, servir aos caprichos de um homem, né? Numa lógica muito mesmo de objetificação do corpo feminino. E aí, pensando nesse contexto inicial, Esther recebe um conselho de Mardoqueu, e ele fala para ela não falar a respeito da sua etnia. Fala, olha, fica na sua, não fala a sua origem, né, porque isso pode trazer algum incômodo, e também faz o que for orientado para você fazer. E aí as moças, quando elas eram chamadas à presença do rei, o texto vai dizer para a gente que elas tinham direito de pedir o que elas quisessem, para que elas pudessem ali dar aquele último capricho para ir para a presença do rei. Mas Esther optou por seguir todos os conselhos do eunuco que cuidava dela. Então, isso para a gente é um sinal assim, de que Esther acatou bastante tanto o conselho de Mardoqueu, quanto a lógica daquele mundo. Então, ela atendeu, num primeiro momento, o projeto que estava desenhado ali para ela, no sentido assim, vou me submeter ao que vier, porque eu preciso me manter segura. Então, era realmente muito favorável para ela, muito vantajoso, que ela se mantivesse calada e que ela atendesse a todas as expectativas que haviam sobre ela, que era isso, atender ali o que o eunuco falasse, se manter bonita, se manter, né, tratando a sua beleza, fazendo os procedimentos estéticos e seguindo tudo que tinham de expectativa a respeito dela, e quando o rei a chamasse, ela prontamente fosse, diferente de Vasti, que ela prontamente fosse. E Esther, então, ela é levada à presença do rei, seguindo lá os conselhos do eunuco, e parece que funciona muito bem, porque o rei se agrada muito dela mesmo, né? Ele já tinha demonstrado um interesse inicial, e aí o texto vai dizer, no versículo 17 do capítulo 2, que o rei gostou mais de Esther do que qualquer outra mulher, e deu a ela o lugar de Vasti. Esther, então, é coroada rainha, e agora ela passa a assumir esse lugar de rainha. E aí, Mardoqueu, né, como pai, tio, tutor dela ali, primo, a gente não sabe muito bem, mas vamos considerar pai, como eu havia falado, ele, como ela não fala da sua origem, ela obviamente não fala da relação dela com Mardoqueu,
E Mardoqueu quer saber notícias de Esther. E aí o que Mardoqueu começa a fazer? Mardoqueu começa a ficar lá na porta do palácio para ele ouvir e saber o que está rolando, se Esther está bem, como ela está lidando, né, com esse novo lugar. E aí, no capítulo 3, o texto vai dizer que o rei, ele dá honra a um homem chamado Amã. Não sei quem viu Game of Thrones aqui, porque esses contextos de série, eles nos mostram algumas coisas que a gente consegue recuperar aí desse mundo antigo, mas é uma lógica meio assim de mão do rei, que o cara podia fazer muitas coisas, ele tinha uma honra, ele era uma pessoa bem importante, assim, e foi esse tipo de honra que ele recebe. E aí, quando ele chega nos ambientes, todo mundo se prostra. Então, naturalmente, quando ele entra no palácio, as pessoas que estão sentadas à porta do palácio se prostram diante de Amã. E aí a gente pode lembrar de uma historinha, né, que a gente ouve muito. Eu ouço muito isso desde pequena. E é uma curiosidade, gente, que eu até compartilhei com o Tom Zé pela primeira vez, que esse texto mesmo, que é o tema da mensagem de hoje, foi o texto que eu tomei a minha decisão por Jesus. Então, é um texto bem importante para mim. E é legal poder voltar nele depois de tantos anos, que eu tinha 7 anos quando eu tomei essa decisão. Já faz bastante tempo. E aí, outra história que eu ouvia muito quando era criança é a história de Daniel. E a gente lembra que Daniel faz o quê? Se nega, né? Daniel e os seus amigos se nega a se prostrar diante de uma outra pessoa, porque Daniel foi ensinado, como a gente cantou aqui hoje, foi muito falado, o El trouxe muito essa temática, que há um só Deus, e é somente a Ele que você deve se prostrar, somente a Ele que você deve adorar. Então, nessa ideia de monolatria, você adora um só Deus, você se curva diante de um só Deus, e há um contexto na história de Mardoqueu que faz com que Mardoqueu não se dobre diante de Amã. E aí, Amã também não gosta disso. Amã fica chateado, porque todo mundo se dobra, inclusive os parceiros ali perguntam para ele: Mardoqueu, por que você não está se prostrando? Está todo mundo aqui. E ele fala: não é a minha prática, né? Eu venho de um povo e eu tenho uma característica e eu não faço isso. E ele justifica falando: eu sou da tribo de Benjamim. E aí Amã fica sabendo de que há uma pessoa, um homem, que não se prostra diante dele, e ele também fica furioso, semelhante à fúria lá do rei, quando Vasti não faz o que ele gostaria, né, o que ele ordena. Amã também fica muito enfurecido porque Mardoqueu não se dobra diante dele. E aí ele intenta matar todo mundo do povo de Mardoqueu. Ao invés dele se vingar apenas de Mardoqueu, aquilo ali não seria suficiente para ele, então ele começa a tramar, exterminar o povo de Mardoqueu, talvez até nessa perspectiva, né, de que Mardoqueu usa isso como uma justificativa, né? Eu sou da tribo de Benjamim, por isso não me prostro. Ele entende que todo aquele povo precisa ser exterminado. E Amã precisa convencer o rei, obviamente, porque era uma coisa, né? Vamos exterminar um povo, muitas pessoas. Então, não é assim também, de repente, vou lá exterminar. Então, ele tinha que criar uma narrativa junto do rei para convencer o rei a fazer o que ele queria. E aí ele chega para o rei e fala: olha, existe um povo, e esse povo ele é meio diferente, ele não gosta de cumprir as regras que a gente impõe, ele não está disposto a obedecer ao rei, eu acho que é um povo perigoso, e eu penso que algo precisa ser feito. O rei, por sua vez, confiando em Amã, fala: tá bom, toma aqui meu anel, que era um selo, né? Como se o rei mandasse uma carta ou fizesse um decreto e ele assinasse, ele assinava lá com o anel, e decretos assinados com o anel do rei
eram irrevogáveis. Assim como o decreto que destituiu o Vasti e determinou que as mulheres se submetessem aos homens, o decreto agora, o anel está na mão do Amã para ele fazer um novo decreto que fizesse ali, desse a tratativa que ele entendesse por bem a esse povo, que seria um povo, sei lá, desertor, desobediente, insubmisso. E assim Amã faz. O rei dá plenos poderes e Amã resolve a questão rapidamente, providenciando um decreto. E o decreto dizia que em um dia específico, todo aquele povo seria morto. Mulheres, homens, crianças, idosos, todo mundo. Todo mundo haveria de perecer. E aí a gente entra no capítulo 4, que é o capítulo onde a gente vai dialogar com essa lógica de santidade que eu propus no início da nossa fala. Mardoqueu, ele fica sabendo do decreto, ele faz aquele movimento que é muito comum também no texto bíblico, de rasgar as suas vestes, vestir saco de cinza, para demonstrar a sua tristeza. Esther, lá no palácio, fica sabendo que Mardoqueu está muito triste, ela também fica aflita, e aí ela manda irem até Mardoqueu para descobrir o que está se passando. E quando a pessoa retorna a ela, né, um dos homens que ficavam ali para cuidar dela, retorna e ele dá o recado de Mardoqueu. E Mardoqueu, além de contar para Esther o motivo da sua tamanha tristeza, ele dá a ela uma orientação. E aí a orientação de Mardoqueu, ela já não é aquela do início. Porque lá no início, talvez nesse lugar, né, de pai, de preservar a vida de Esther, Mardoqueu fala para ela assim, fica na sua, faz o que tem que ser feito, mantenha-se no lugar que esperam que você fique, né, cumpra as expectativas que estão projetadas para você. Mas agora o cenário muda. E diante desse cenário, Mardoqueu tem uma outra perspectiva e ele fala para a pessoa que está levando, né, a informação, que Esther fale com o rei. Então ele fala assim, fala para ela lá falar com o rei. E aí não tem muitos detalhes dessa fala, mas eu imagino que ele fala a sua origem, fala que é o teu povo, fala que eles querem matar o teu povo. Só que aí Esther já está nesse lugar. Esther está nesse lugar de autopreservação. Esther está nesse lugar que esperaram que ela estivesse. E é natural que a gente se coloque nesses espaços e se comporte de uma forma que esperam que a gente se comporte. E aí no versículo 4, no versículo 11 do capítulo 4, diz assim: Esther responde ao que Mardoqueu pede. E ela diz: todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para que qualquer homem ou mulher se aproximem do rei no pátio interno, sem por ele ser chamado, que seja morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para que a pessoa seja poupada a vida. E eu não sou chamada à presença do rei faz tempo. Esther está com medo. Esther diz a Mardoqueu, existe uma lei, e essa lei diz que eu não posso me aproximar do rei. Não é assim, eu vou à sala do rei quando ele me chama. E se eu for, por minha livre e espontânea vontade, eu posso ser morta. E essa é a resposta. E aí que é a grande virada do livro de Esther e dessa história. E é aí que vem a provocante pergunta, que é tema dessa mensagem de hoje. Mardoqueu questiona a resposta de Esther e ele manda dizer a ela: quem sabe se, para um tempo como este, você chegaste ao reino. Retomando o contexto que a gente viu inicialmente, do mesmo modo que
Vasti estava submetida a uma realidade, embora sendo rainha de um dos maiores impérios do mundo daquele tempo, que era o Império Persa, Esther não tinha plena liberdade. A sua vida ela dependia do humor e do desejo do rei. Era um poder que havia, sim, porque a gente precisa reconhecer que nesse lugar de rainha havia um status, mas é um lugar ainda de muita fragilidade, e que ela estava submetida a uma lógica de descartabilidade, assim como aconteceu com Vasti. Vasti não cumpriu ali as exigências e foi descartada. Esther, ela vivencia essa mesma realidade. Ela é uma mulher estrangeira, uma jovem, né? Então, ela fica com medo. E ela é aconselhada inicialmente, ela atende muito bem ao conselho que Mardoqueu dá inicialmente para ela de cumprir aquelas expectativas, porque era muito mais vantajoso, era muito mais seguro para ela evitar quaisquer dificuldades em relação a descumprir qualquer ordem, qualquer expectativa. Mas esse jogo muda. E essa frase, né, ela ecoa para Esther de uma forma bem profunda, assim, que faz mesmo que ela tome um outro lugar. E aí aqui eu queria pensar com vocês os significados mesmo dessa frase. Quem sabe se não foi para um tempo como este? E aí, tempo como este aqui, ele não é um tempo cronológico, sabe? A ideia de tempo como este é um tempo providencial. É aquela lógica de kairos, é de tempo de Deus. É o tempo que Deus escolheu que você estivesse aí. É uma coisa mesmo de providência, sabe? E aí é importante só fazer um parêntese, gente, que Esther, há todo um contexto. Vamos lembrar rapidinho da história de José. Lembra que José vai levado cativo, ele é vendido pelos irmãos, ele é levado cativo, ele sofre bastante coisa, e depois José se torna, né, um grande homem, no sentido de trazer solução ali para aquele povo, e ganha proeminência. E a gente faz sempre a reflexão de que aquela história se reverteu em bem, né? Todo o mal que se fez contra José se reverteu em bem. A gente pode pensar essa lógica de tempo como este dessa forma, de uma forma parecida com isso. Esther está nesse lugar é injusto. Ela foi levada também, né? Ela, imagino que como Mardoqueu, ela está estrangeira, ela está cativa junto com o seu povo, sob dominação de um outro povo, que é o povo persa. Ela foi retirada da sua casa, porque muito provavelmente Esther não teve opção. Quando ela foi vista como uma mulher bonita, uma moça virgem, ela foi retirada do seu lar. Ninguém deve ter perguntado para ela assim: você está afim de ser rainha? Porque o rei está fazendo uma seleção. Se você estiver confortável com esse lugar, se você achar que faz sentido para você, a gente queria te convidar para você vir e você vai passar por esse processo. Não, minha filha. Sabe, as pessoas vão lá, as meninas foram tomadas dos seus lares. Então, ela está ali, não é por vontade própria, né? Embora que ela pudesse até ficar confortável em algum momento, por conta de toda a realidade, de ter a sua vida preservada e de estar recebendo cuidados que talvez ela nunca tivesse acesso, é fruto de uma injustiça. No entanto, quando a gente pensa um tempo como este, como um tempo oportuno, como um momento de tempo de Deus mesmo, sabe? Que evoca um momento providencial, no sentido de que você pode fazer algo extraordinário estando nesse lugar. Deus pode te usar grandemente você estando nesse lugar. E apesar de tudo que te fizeram, e apesar de todas as circunstâncias que certamente não, na minha percepção, e aí não sei qual é a percepção de cada um de vocês, mas olhando para o texto bíblico, vendo o caráter de Deus através das narrativas das Escrituras Sagradas,
a percepção que eu tenho de Deus não é que Deus faria isso no sentido de arrancar uma pessoa do seu lar e definir. Porém, contudo, entretanto, para um tempo como este, Deus pode usar aquela circunstância e ser uma circunstância extremamente abençoadora na vida de outras pessoas. E quando Mardoqueu fala, um tempo como este, ele evoca esse lugar, sabe? Ele traz uma responsabilidade coletiva, ele tira Esther desse conforto do palácio para ser um instrumento, sabe? Um instrumento de Deus para abençoar o seu povo. E aí a gente tem uma outra palavra, que é o chegaste, que também traz essa mesma conotação, né? Você foi trazida para esse lugar. E aí traz tudo isso que eu falei, né? Foi trazida sem a sua vontade, por circunstâncias que foram adversas, mas você foi trazida e agora nesse lugar que vocês está, e a gente precisa reconhecer que o cenário da vida dela era adverso, mas que isso não era desumanizador, né, no sentido de tirar dela todos os seus direitos de decisão e tal, mas que Deus permanece com ela onde ela estiver. E é interessante, uma coisa interessante, que o livro de Esther não fala o nome de Deus, né? É um dos livros da Bíblia que não fala, acho que é o único, né? Acho que é o único. Não fala o nome de Deus, mas certamente, assim como Deus estava com José, assim como Deus está conosco nas nossas situações adversas, porque Deus é presença constante, Deus estava com Esther e ela podia ser potência nas mãos de Deus para abençoar o seu povo, mesmo estando ali naquela situação adversa. E todo aquele cenário, ele pode ser ressignificado. Ela temeu, ela ficou tímida inicialmente, mas aquela palavra de Mardoqueu faz com que Esther reoriente o seu papel, sabe? Ele reoriente toda aquela lógica que ela estava atendendo inicialmente e ela passa por um processo de... Espera aí, eu não preciso ocupar esse lugar. Há um outro lugar que eu posso ocupar. Eu posso ter voz e a minha voz pode ser boca de Deus para abençoar. Eu posso ser mãos que são mãos de Deus para abençoar. E aí Esther assume esse lugar de risco. E aí eu quero ler um último versículo com vocês, que é o versículo... Não vou nem ler o versículo todo, mas é um trechinho do versículo 4, no capítulo 4, versículo 16, e ele diz assim... Esther assume, então, esse risco. A palavra de Mardoqueu ecoa no coração dela e ela fala, tá bom, cheguei aqui por essas circunstâncias, mas vou permitir que Deus me use e vou fazer algo diferente daquilo que estão esperando de mim. E talvez algo que Deus espera de mim, né? Orem por mim e eu irei ao salão do rei. Jejuem e orem por mim e eu irei ao salão do rei. Mesmo sendo contra a lei. E se perecer, pereci. Então Esther assume esse lugar e ela inverte, né, essa lógica de hierarquia, de tutora, de Mardoqueu como tutor dela, né, porque lá no início Esther recebe uma orientação de Mardoqueu para ficar quieta né, quanto à sua origem e tal, seguir as orientações, mas agora Esther que dá a orientação para Mardoqueu. Esther fala para ele, convoca o povo para jejuar, convoca o povo para orar por mim. E o texto diz que Mardoqueu faz tudo que Esther orientou, convoca um jejum coletivo, num ato mesmo de santificação do povo, sabe? Numa lógica de partilhar um ritual que ia trazer coragem para aquele povo, coesão para aquele povo, para que eles pudessem interceder por Esther e crer que Deus iria, através de Esther, livrá-los daquele extermínio. E aí, eu não vou contar todo o restante da história, porque é uma história que se desdobra por 10 capítulos, né? Mas a história termina bem. Posso já contar para vocês, para quem não conhece, dá tudo certo. O povo ora,
E Esther vai ao salão do rei, diferente de ser morta, que era o que a lei dizia que iria acontecer, caso alguém entrasse lá, né, sem ser convocado. Esther entra no salão do rei, o rei acha graça, estende o seu cetro, e Esther consegue convidá-lo para um banquete. O povo gosta de banquete, né, gente? A gente também gosta. Esther convida ele para um banquete, e lá no banquete ela conta o que está acontecendo, e o rei permite que outro decreto seja feito para que o povo não seja exterminado. E aí aqui eu quero concluir trazendo para vocês algumas reflexões. Para a gente, né, junto. A santidade, ela precisa ser fecunda, sabe? Ela não tem como se medir por moralismo, no sentido do que a gente veste, de como a gente fala, de como a gente se comporta aqui ou ali, mas precisa ser algo que tenha um impacto positivo, sabe? Precisa ser medida pelo serviço, pelo nosso serviço a outras pessoas, pelo como a nossa vida serve à lógica do reino de Deus. A santidade é fecunda, a santidade, ela exige coragem, é uma disposição para se colocar em risco. Porque quando a gente olha o nosso maior exemplo de santidade, e a gente evoca o tempo todo essa lógica de que Deus é santo, né, santo, e a gente pensa que Deus se revela plenamente através de Jesus. Então, o nosso exemplo maior de qualquer coisa na vida, por isso que lá no início eu trouxe que a perspectiva que nós iríamos trabalhar era essa, era a potencialidade que a gente encontra na vida de Jesus, de como a vida de Jesus nos ensina e nos inspira a ser. Então é um movimento de olhar para a vida de Jesus e ser santo como ele era. E pensa que Jesus, na sua lógica de santidade, tocou pessoas e descumpriu lógicas de um tempo que descumpria expectativas a respeito de quem ele era. Que foi o que Esther fez aqui. Esther descumpriu expectativas que tinham a respeito dela, que colocavam ela num lugar específico, que reduzia ela a uma condição. E Jesus faz isso. Jesus vai à cruz por ser santo, por ter uma vida que tocava pessoas que eram impuras. E isso desagradou a religiosidade daquele tempo. E por isso Jesus foi morto. Então, a santidade, ela exige coragem, ela exige uma disposição de você se colocar em risco por um bem maior. A santidade, ela se manifesta num compromisso ético com a vida e não numa lógica isolacionista de você se colocar no alto de um monte, né? A gente tem um período da história que evoca muito isso, essa coisa de você ser santo e você mortificar o seu corpo, você se isolar da sociedade. Não é para isso que nós fomos chamados, meus irmãos e minhas irmãs. Nós fomos chamados para estar na vida de outras pessoas, encostar nelas e purificá-las. Porque nós não vamos nos tornar imundos quando nós tocarmos uma pessoa. Quando a gente olha para Jesus, Jesus toca o leproso. Jesus não se torna imundo por tocar o leproso, mas o leproso se purifica. Essa é a lógica da santidade. Então, a santidade, ela se manifesta nesse compromisso com a vida. Esther, ela poderia ter se escondido no palácio, ter preservado os seus privilégios, mas ela se colocou em risco. Ela deixou de se vangloriar desse lugar de como rainha, né, que não era lá um grande lugar, no sentido de tudo que eu já compartilhei aqui, porque havia também as suas questões, mas sim, era um lugar de status. Mas ela abre mão desse lugar e ela fala, se eu perecer, eu pereci. Porque ela entende que aquele lugar não era para benefício próprio, mas era uma oportunidade, era o tempo oportuno de Deus, para que ela fosse mão de Deus para frear aquele mal. O mal que sobrevinha sobre o seu povo. Esther está no palácio e o povo dela sofre na rua.
E é lá que a gente precisa ir. Quando a gente olha para nós aqui, esse pode ser o nosso palácio, sabia? A gente pode construir outros também. A nossa casa pode ser o nosso palácio. Mas a igreja pode ser o nosso palácio às vezes. E a gente fica aqui no nosso lugar de conforto. E a gente estende as mãos. E a gente ouve um ministério de louvor incrível desse, cantando. E a gente fica feliz, a gente se alegra. Mas as pessoas estão perecendo nas ruas. E o que a gente vai fazer? Quais movimentos de coragem nós seremos capazes de fazer, de deixar o nosso lugar de conforto e ir às ruas, ir aos valados e frear o mal que está rolando aí no mundo? A santidade vista em Esther, ela dá à luz a um futuro, ela preserva a história, a identidade de um povo. Em favor da vida, é uma santidade que nos ajuda a nos posicionar contra toda injustiça, contra qualquer tipo de opressão. Que a gente possa se inspirar na vida de Jesus, na vida de Esther. Que a gente possa acreditar mesmo, de verdade, que a gente vive num mundo de estruturas extremamente injustas. E que às vezes a gente está em algum lugar por uma grande injustiça, mas que a gente pode ressignificar esse lugar. E que a gente pode transformar esse lugar em um lugar onde Deus pode agir. Porque Deus pode fazer jorrar água da rocha. Então Deus pode transformar lugares extremamente áridos em lugares fecundos, para que o amor prevaleça, para que as pessoas sejam curadas, purificadas, transformadas, libertas. E que a gente possa ser essa mão. Que sobre nós seja derramado esse Espírito, né? O Espírito do Senhor, que nos ungiu para proclamar liberdade aos cativos. Que a gente possa assumir esse lugar. E que sejamos mãos estendidas de Deus, evocando assim aquilo que eu falei lá no início, que a gente pode perder quando a gente reduz a santidade a esse lugar de moralismo. Que a gente possa então evocar esse significado mais profundo, mais fecundo, mais criativo e mais libertador do que a gente chama de santidade. Amém? Vamos ficar em pé para a gente orar juntos? Senhor, muito obrigada, Pai, por estarmos aqui reunidas e reunidos em Teu nome. Obrigada porque a vida de Jesus, aquele que se deixou morrer, porque Ele tinha um projeto de vida, e por viver esse projeto intensamente, por viver esse projeto, por acreditar nesse projeto intensamente, Ele foi morto. Que nós sejamos corajosas, que sejamos corajosos, como foi Esther, como foi Jesus. Que possamos ser mãos estendidas de Deus, que saiamos dos nossos palácios, e que possamos ir às ruas, que possamos encostar nas pessoas e purificá-las através da nossa vida. Que possamos sinalizar o Teu reino, que possamos manifestar aquilo que a gente acredita e professa e canta aqui o tempo todo. Que nós somos uma nação santa, um povo escolhido, não para sermos melhores do que os outros, não para ficarmos nos vangloriando num lugar de conforto, mas escolhidos para em Jesus cuidarmos das pessoas, para na lógica que Jesus mostrou para nós de como viver a nossa vida, que a gente possa encostar nas pessoas, que a gente possa ser instrumento de Deus em lugares adversos. Que o Senhor nos livre de toda injustiça, Pai, mas que se a injustiça nos alcançar, que mesmo assim a gente consiga enxergar possibilidades de transformar o lugar que estamos
em lugar de bênção para a vida de outras pessoas. É a nossa oração, Deus, e nós a fazemos em nome de Jesus. Amém.